Oi, gente. Sabe quando a gente começa uma leitura e a nossa expectativa é que sempre seja um livro 5 estrelas, um livro que conquiste o nosso coração, né? Mas é claro que isso nem sempre acontece. E foi pensando nisso que eu separei 7 obras que eu esperava dar 5 estrelas, mas que acabaram não me conquistando. Antes de falar desses livros, eu quero deixar uma ressalva que leitura é algo muito particular. Um livro que não me agradou pode agradar você e vice-versa. Essa é a beleza da leitura. A leitura realmente é maravilhosa por esse sentido. Imagina o que seria do mundo se todo mundo gostasse do mesmo livro ou se todo mundo não gostasse de algo específico. Lembrando que vale a pena cada um ler o livro, ter a sua própria opinião sobre determinada obra. Para começar, um livro que eu esperava gostar porque é de uma autora queridinha, porém não me agradou tanto, é o livro O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry. Nessa história a gente conhece a Natalie, que nunca conheceu a sua mãe, e ela foi adotada por uma família maravilhosa quando era pequena. Ela se dá super bem com seus pais, com a sua irmã, e agora ela está pronta para ir para a faculdade e deixar a cidade que cresceu para trás. Só que nem tudo acontece como esperado, e de uma maneira inusitada, a porta da sua casa, que sempre fora verde, aparece vermelha. Todos os alunos da escola desaparecem por horas e a igreja passa por uma reforma instantânea. Tudo muito estranho, né? Mas quando sua avó aparece e diz pra ela que ela tem apenas 3 meses para salvar ele, ela começa a se questionar o que isso quer dizer e quem seria ele? Seu namorado? Um amigo? Alguém que ela ama? Ou um mundo? Como se não bastasse, a Natalie acaba conhecendo um garoto misterioso e percebe que ele está conectado com tudo isso e talvez ele seja o único a explicar essa mudança que está acontecendo, e é quando a jornada do livro começa a acontecer. E esse é um livro que não me conquistou em nenhum momento. Eu não consegui me apegar à trama nem aos personagens. Ao longo da narrativa eu acabei ficando confusa em muitos momentos, com tudo que estava sendo apresentado e com essa passagem de tempo. Eu confesso que eu adoro essa questão de passado, presente, realidade alternativa e tudo mais, porém aqui eu acho que a Emily não soube explorar tão bem algumas questões. Então assim, apesar de não ter gostado do livro, ter achado ele muito razoável, se você ficou com vontade de ler, dê uma chance. Essa obra eu estava com muita expectativa porque a proposta dele me chamou muita atenção, mas infelizmente eu achei a leitura extremamente cansativa. Aqui a gente conhece a Ali, que sempre consertou tudo ao seu redor, desde o casamento de seus pais, os problemas dos colegas de trabalho e até mesmo a vida amorosa de seus amigos. Em seus relacionamentos, ela também sempre foi uma grande incentivadora, mas ela nunca percebeu isso até esbarrar com seu ex. Em 3 anos de sua vida, ela saiu do porão na casa de seus pais, casou e se tornou uma gerente de projetos bem-sucedida. Esse foi o momento que uma chavinha virou em sua mente e ela percebeu que poderia ajudar mais pessoas. Então foi quando ela decidiu criar uma agência chamada Match Perfeito, uma agência exclusiva para mulheres cansadas de tentar mudar a vida dos namorados. E usando alguns pequenos truques e dicas, Ali e seus sócios incentivam homens a tomarem decisões importantes, seja ela como sair do emprego que não gosta, de fazer um workshop, focar na família e tudo mais. Só que um grande projeto chega em sua mão. Uma influencer quer contratar o seu serviço, mas o problema é que esse namorado em questão é o melhor amigo de infância dela e também o seu primeiro amor. Como ela vai conseguir separar esse emocional do profissional? Esse era um livro que eu estava com muita expectativa para ler, principalmente porque na própria capa diz que era um livro de uma comédia romântica para mulheres exaustas e eu achei sensacional essa proposta. Porém, infelizmente a leitura não fluiu tão bem para mim. A autora ela apresentou uma trama bem promissora. A gente consegue perceber o quanto a Ali está perdida em sua carreira profissional e também como é perceptível que, mesmo ela consertando a vida de todos ao seu redor, ela não consegue resolver os problemas da própria vida. E nesse ponto eu acabei gostando da leitura, afinal, quantas vezes a gente ajuda pessoas ao nosso redor e esquecemos de olhar à nossa volta, olhar o nosso próprio mundinho para resolver certas situações, né? O Match Perfeito é uma história que é focada na Ali em sua jornada de trabalho, as suas inseguranças e na sua nova perspectiva de vida. É uma jornada de autodescobertas e recomeços, mas não funcionou completamente pra mim. Eu senti falta de um desenrolar melhor de algumas questões, principalmente do romance, que é algo que fica em segundo, quase último plano. Mas é como eu falo, é uma obra que não me conquistou, mas talvez conquiste seu coração.
terceiro livro é de uma autora que eu já li uma série dela e eu gostei muito dessa série, então quando eu soube desse livro eu esperava gostar muito. Mas não rolou tanto, que é o livro A Prometida, da Kiera Cass. E após salvar Lady Hollis de uma queda no lago, o rei Jemmenson a convida para o jantar com sua família em seu castelo. A jovem, que cresceu no castelo de Keresken, competindo com outras damas da nobreza e sempre disputando a atenção do rei, esse convite é o momento de provar o seu valor. A partir desse momento, o rei começa a cortejá-la e mostrar o quanto ela seria a rainha perfeita. Com todas essas declarações, Hollis se vê no centro das atenções e começa a gostar disso. Mimada diariamente e sempre procurando a melhor forma de fazer o rei sorrir, Hollis sabia que era questão de tempo que o pedido oficial acontecesse. Só que ao longo dos dias, a Hollis vai percebendo que estar ao lado do rei pode transformá-la em um simples enfeite. Com sentimentos confusos, ela acaba esbarrando com Silas, um estrangeiro, parece enxergá-la como ela realmente é, e um novo sentimento começa a florar em seu peito. E é a partir desse momento que toda a trama vai começar a desenrolar. Quando esse livro foi lançado, eu já tinha lido muitas críticas negativas sobre ele, mas pensei, por que não dar uma chance? É como eu sempre falo, cada um tem uma opinião, mas assim que eu me arrisquei, eu percebi que o livro me decepcionou e muito. A autora nos apresenta uma proposta onde uma moça está disputando a atenção do rei, buscando seu lugar tão aclamado na sociedade e descobrindo sobre seus sentimentos, mas que infelizmente isso não foi muito bem construído. Com os personagens principais e secundários apresentados de uma forma rasa e sem grandes explicações, não consegui sentir nenhuma conexão entre eles e nenhum tipo de emoção. Além disso, era como se eu estivesse lendo um livro e estivesse sempre no mesmo lugar, sabe? É como se nada acontecesse em cada virar de página. Então esse foi um outro ponto que me incomodou muito ao longo dessa leitura. Quando eu achei que as coisas poderiam finalmente acontecer no livro, que uma grande reviravolta mudaria completamente as coisas, e infelizmente, mais uma vez, foi um momento desperdiçado. Mas, é como eu falei, apesar de toda a minha frustração com essa obra, se você ficou curioso com a premissa, se você tem vontade de dar uma chance, leia e descubra o que você vai achar desse livro. O Garoto dos Meus Sonhos é um livro que eu sempre achei essa capa super fofinha e eu tinha uma grande expectativa com essa obra. Porque aqui a gente vai conhecer a personagem Alice, que desde pequena ela vem sonhando com Max. Em seus sonhos, eles viajam o mundo, passeiam de elefante cor-de-rosa, fazem guerras de biscoitos e tudo que for possível. Max é aquele garoto que ela jamais esqueceu e que só existe no seu mundo. Então Alice está apaixonada por esse garoto em seus sonhos. Só que quando ela tromba com um garoto no corredor do colégio, ela percebe que ele é Max, mas não qualquer Max, o Max dos seus sonhos, o Max do qual ela vem sonhando por muito tempo. No começo ela acha que está sonhando e que aquilo não é possível, mas ao perceber que seu sonho tornou realidade, as coisas começam a acontecer em sua vida. Quando eu li a sinopse desse livro e vi essa capa, eu criei muita expectativa, porque como eu falei, eu acho a capa super fofinha, super cativante, e era um livro que tinha tudo para ser encantador, fofo, mas que a leitura não fluiu para mim. Os capítulos são intercalados entre os sonhos e a realidade da Alice, até que esses sonhos começam a invadir a sua realidade e começam a ficar confusos. E infelizmente as atitudes da personagem principal acabou me deixando um pouco irritada, eu acabei não gostando de algumas coisas. E é isso. Esse é um livro que não tem grandes reviravoltas, nada extraordinário assim acontece, e somente no final você acaba descobrindo o porquê disso de Max e Alice. Mas assim, é um romance leve, uma história leve, tranquila de ler, então se você gosta de livros assim, eu acho que você pode gostar dessa obra. Segundo as primeiras impressões, é um livro da Sally Thorne, que é uma autora de O Jogo do Amor e Ódio, e eu gostei muito desse livro da autora, mas esse aqui não funcionou pra mim. A Ruth, ela é aquela personagem que cuida dos residentes Providence, administra e protege as tartarugas em extinção que habitam nos jardins do condomínio. E se ela conseguir tomar conta do lugar durante a ausência de sua chefe, ela pode se tornar a nova gerente. Esse é praticamente o plano de sua vida. E quem sabe ela acaba conhecendo um cara legal. Já Ted passou anos frequentando inúmeras festas, dormindo até tarde, se tatuando quando estava entediado e no geral ele evita grandes responsabilidades. O problema é que seu pai acaba de adquirir o Providence e se ele quiser um lugar para ficar, o chalé estará disponível. Só que o problema é que para que ele amadureça e tenha uma perspectiva em sua vida, ele será obrigado a trabalhar no local. Apesar da Ruth ficar um pouco relutante em ajudar esse menino um pouco egoísta, ela fará o necessário para que sua estadia seja perfeita e quando a história
história vai começar a desenrolar. É até difícil dizer, mas que infelizmente essa foi uma obra que não me prendeu tanto quanto eu esperava. Assim que eu iniciei a leitura, eu estava curiosa e instigada em saber como tudo iria desenrolar. Mas ao longo dos capítulos eu sentia que não saía do lugar, sabe? Era como se nada acontecesse entre Ruth e Ted, mesmo se as coisas estivessem acontecendo em sua volta. Os personagens principais se alfinetam uma boa parte da trama, e isso é algo que eu gostei bastante. Afinal, sabemos como esse clichê acaba, né? Porém, inúmeras alfinetadas depois, a química não foi suficiente para esses dois. A forma como aconteceu não me cativou. Eu acho que o ponto alto dessa narrativa foi quando eles começaram a cuidar das tartarugas. É perceptível, apesar de inúmeras diferenças entre eles, o amor pelos animais era algo em comum entre eles, e eles acabaram se aproximando de certa forma. Então assim, esse livro tinha um grande potencial para conquistar meu coração, de ser uma excelente comédia romântica, porém a falta de química e a forma como tudo foi desenvolvido acabou me afastando bastante dessa experiência de leitura. Se você ficou com vontade de ler, a experiência é única para cada um. Manual para a Dama em Busca de um Marido Rico é um romance de época e já tinha um bom tempo que eu não lia nada do gênero. Fiquei curiosa em ler esse livro, mas não funcionou pra mim. Aqui a gente conhece a Kitty, que sentiu seu futuro se tornando sombrio após seu noivo deixá-la. Faltando apenas 3 meses para o casamento, a fortuna dele ajudaria a pagar as dívidas de jogo do seu falecido pai. E agora a única certeza é que ela e suas irmãs estão em ruína. Porém, determinada para que ela consiga uma vida estável para sua família, ela sai de casa para a Inglaterra, e tudo que Kitty busca nesse momento é encontrar um solteiro rico. E é quando seu caminho cruza com Lord Radcliffe, irmão mais velho do rico Archibald. E para o azar dela, ele a enxerga exatamente como ela é, e tudo que ela busca para sua vida naquele momento. Enquanto ele faz o possível para arruinar os planos de Kitty, ela vai se dar conta que isso vai além do que ela esperava. Esse é um livro de romance de época sem cenas hot, então isso foi um ponto que eu gostei bastante do livro, porque geralmente obras desse gênero a gente sempre encontra pitadinhas de cenas mais de 18. E aqui ao longo dos capítulos a gente vai conhecendo melhor a jornada de Kitty em busca de sua vida, para melhorar a vida dela e da sua família. Quando seu caminho cruza com o Lord, é quando a trama começa a ganhar vida. Apesar de ter gostado das alfinetadas estilo cão e gato que rolou entre esses dois personagens, devo confessar que a trama não me conquistou como eu esperava. E eu senti que a obra estava acontecendo de uma maneira amena, sem muitas revelações. E o sentimento entre o casal foi algo que acabou ficando no básico, sem muito desenvolvimento, sabe? Eu senti que a autora faltou explorar mais o amor e não ficar apenas nas intrigas. É uma obra leve, com alguns diálogos divertidos ao longo dos capítulos, mas que faltou um desenrolar bem melhor para o romance. Então esse é um romance de época que eu indico assim para qualquer idade, e pode ser um livro que para quem busca começar no gênero. Então, pra mim não funcionou, mas pode funcionar pra você. E o último livro que eu vou falar nessa categoria é um livro que foi lançado esse ano e eu estava com bastante expectativa, mas não rolou. É o livro Amor Entre Livros. Quando Izzy começou sua carreira no mercado editorial, ela tinha expectativas enormes. Só que anos depois, sobrecarregada e mal-humorada, ela sente que sua voz não é escutada e que ela não tem importância nenhuma para a editora. Só que algo acontece e muda completamente a sua perspectiva. Izzy escuta a reclamação da sua chefe sobre Beal, um autor notório, mas que é uma pessoa horrível que não cumpriu o próximo prazo do livro, e ela percebe que é a oportunidade perfeita para conseguir esse reconhecimento. Mesmo sem saber como ela vai fazer para que ele entregue o manuscrito para ela, Izzy está determinada nessa missão, e no meio disso tudo ela vai acabar entendendo muito mais do que ela imaginava. Essa obra ela é uma releitura de A Bela e a Fera, onde a personagem principal é completamente apaixonada por livros e o autor é um pouquinho rabugento, então a gente entra naquela situação de Grub Sunshine. Então esses dois pontos da narrativa acabaram me despertando muita atenção. Porém, ao longo dos capítulos eu não consegui me apegar à narrativa e nem aos personagens. Achei que alguns acontecimentos estavam sem muita profundidade, o que me deixou um pouco triste em continuar essa leitura. Eu gostei da temática que a autora trouxe, afinal eu sou completamente apaixonada pelo mundo da Bela e a Fera, principalmente de livros que falam sobre livros, mas infelizmente não consegui me apegar. E eu acredito que esse livro pode conversar com diversos apaixonados pela literatura, afinal essa é a sensação que o livro é capaz de proporcionar, onde os livros realmente podem mudar a vida das pessoas, e vemos isso claramente ao longo desses capítulos. Então, Amor Entre Livros é uma obra com uma boa temática, onde vai abordar questões pessoais, como até mesmo se redescobrir a paixão pelos livros, e como muitas vezes precisamos abrir nossos corações para entender muitas coisas ao nosso redor. É um livro que, apesar de não ter me agradado tanto, tenho certeza que vai conquistar muitos corações pela temática leve, descontraída e um olhar sonhador.
Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 7 obras que não me agradaram tanto, mas lembrando que essa é a minha opinião. São obras que não funcionaram para mim, mas que pode funcionar para você. Então, se você ficou com vontade de conhecer qualquer uma delas, dê uma chance e tire a sua própria experiência. E aproveite para deixar aqui nos comentários se você já leu alguma delas que eu apresentei, se alguma delas também te decepcionou, ou qual foi o livro que te decepcionou ou que não te agradou tanto, e a gente conversa um pouco mais. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!